Bem, queremos falar sobre a importância do estudo bíblico para o cristão. É fundamental. A nossa fé se baseia nas Escrituras, a nossa fé está totalmente alicerçada na Bíblia. Ou seja, a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Eu queria ler uns versículos aqui mostrando a importância da Bíblia desde o Antigo Testamento, quando a nação de Israel estava sendo formada, quando a sua Constituição estava sendo escrita através da lei dada a Moisés. Moisés passa a liderança para Josué e Deus fala com Josué, logo após a morte de Moisés, o seguinte: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, o próprio Deus está recomendando a um grande líder de Israel, ao sucessor de Moisés, que ele esteja atento ao que a Escritura diz, ao que Deus ordenou a Moisés. E o que Deus ordenou a Moisés está na Bíblia Sagrada. Está no Pentateuco, nos 5 primeiros livros que Moisés escreveu. E Deus está falando para Josué, para meditar no que está escrito ali dia e noite. Não só meditar, mas obedecer. E nós vamos ver que Deus então traz a história de Israel, forma este povo, levanta reis como, por exemplo, Davi, que foi um dos reis mais proeminentes em Israel, não em riqueza, não em conquistas, mas na sua força, no seu poder, ou seja, na sua comunhão com Deus e nunca perdendo uma batalha. Davi era um adorador do Deus Altíssimo. E ele escreve o Salmo 19, um salmo maravilhoso que nos mostra Deus na criação. O salmo mostra que podemos encontrar Deus nas Escrituras e Deus nos fala em nossa consciência, em nosso espírito. Tudo isso está neste salmo maravilhoso, Salmo 19. E do versículo 7 ao 10, Davi fala sobre a importância das Escrituras. Versículo 9 e 10 do Salmo 19, lemos o seguinte: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e destilar dos favos. A própria Escritura nos revela que o que está escrito aqui na Bíblia Sagrada é mais importante do que as riquezas. Pode fazer muito mais por nós do que todo o dinheiro que possamos conseguir levantar em nossa vida. É mais doce do que o mel destilado dos favos, ou seja, ler a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, é um deleite, há um prazer, há algo muito especial na palavra de Deus. Então, é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Meditar no que o Senhor nos ensina e viver e cumprir a palavra de Deus nos traz prazer. Prazer, porque ao evitar as coisas ruins, ao evitar o pecado, você vai ter as coisas boas da vida. Por exemplo, experimentar a família, o amor conjugal, ter os filhos, criar a descendência no caminho certo, com os princípios cristãos, os princípios de Deus, da honestidade, do amor, da fidelidade, da generosidade. Esses princípios básicos tão importantes. A Bíblia nos revela o nosso propósito.
Essa é uma das coisas que as pessoas buscam muito. Qual é o propósito da minha vida? Então, tem pessoas que entram num quadro de ansiedade alta, de depressão, e ela não sabe qual é o propósito da sua vida. Mas se ela for para a Bíblia e começar a estudar, ela vai começar a compreender. Primeira coisa, de que ela foi criada por um Deus que é um Deus racional, um Deus que criou o universo racional, um Deus que é pessoal e que se relaciona com a sua criação. E a Bíblia diz que nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Então, nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. E essa relação, esse relacionamento, é um relacionamento familiar. O relacionamento familiar e o relacionamento íntimo. Então, é nesse nível íntimo que nós somos chamados, convidados. E a Bíblia nos ensina como nos relacionarmos com esse Deus de forma íntima. Então, essa é a diferença entre simplesmente ler e aquele que lê estudando a Bíblia com profundidade. E eu gosto muito de um texto. Aliás, a Bíblia toda, eu amo toda a Bíblia, porque a palavra de Deus, ela me promove fé. Ela me traz fé. Fé é um dom de Deus. Então, quando eu leio, quanto mais eu estudo, mais eu cresço em fé. E o que é fé? Né? Fé é a gente acreditar que Deus existe e nós cremos nas coisas que nós ainda não estamos vendo, mas cremos que Deus as realizará, porque Ele é um Deus de realização, é um Deus de criação. Então, eu gosto muito de selecionar vários versículos, mas um deles que me vem à memória é Romanos capítulo 1, verso 16, quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos e ele fala exatamente assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É algo assim tremendo. Então Paulo, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Paulo estava dizendo: eu não me envergonho do Evangelho diante da sabedoria dos gregos, diante do poder forte do exército, o poder de Roma, o poder militar de Roma. Eu não me envergonho do Evangelho diante de qualquer situação, porque Paulo, ele já tinha entendido que o Evangelho, ou seja, a Bíblia, o Evangelho está contido, ele está na Bíblia, o Evangelho de Jesus. E Paulo diz que esse Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A respeito da razão da sua fé, como que você explicaria por que as pessoas devem ler a Bíblia? Por que é importante você ler a Bíblia? Se eu for dizer a razão da minha fé, eu poderia dizer o seguinte, que existe um versículo lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que está escrito: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheceis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E fala de transformação de mente. E quando você pega um estudo científico, e você pode ver que é comprovadamente, cientificamente comprovado, que quando você adquire um conhecimento, e você o adquire de forma reiterada, isso promove em você uma transformação de mente. O seu cérebro, costuma dizer que ele dilata, mas não é que ele dilata. Há uma produção neural que recapitula a sua mente. E essa produção ela vai mudando a sua forma de pensar. E isso gera uma alteração no seu físico. Então, quando eu falo para você assim, vamos ler a Bíblia Sagrada, eu estou dizendo para você que tem um conhecimento. E você repetidamente, reiteradamente adquirindo esse conhecimento, isso vai trazer uma transformação no seu corpo físico. E aí eu trago para você aqui o que a ciência aplica. Mas aí a gente vai falar assim, mas qualquer conhecimento faz isso. Se eu fizer isso a respeito de outra temática, um outro livro, também vai acontecer. Mas nós temos que ter um cuidado. Que tipo de conhecimento você quer ter é importante. Porque você precisa entender
que ele reiteradamente irá transformar o seu corpo físico. E não só transformar o seu corpo físico, mas transformar a forma de você ver o mundo. E o problema todo acontece porque nós somos seres circunstanciais. O ser humano é um ser circunstancial. A circunstância delimita muitas coisas, a circunstância estabelece um caminho, a circunstância faz você mudar a sua rota. Às vezes você vivia de uma forma e de repente você vive de outra forma porque aconteceu uma circunstância. Um exemplo, você ouve a notícia de que um jovem roubou um supermercado. E aí você vira e fala assim, que absurdo, né? Tentou tirar vantagem de trabalhadores. Mas você ouve uma notícia que esse jovem roubou um supermercado, ele roubou frutas, verduras e legumes, porque ele nasceu na rua, porque foi abandonado pela família e tem a responsabilidade de 2 irmãos menores. E aí a sua mente já faz um alerta. Ei, será? Você começa a concordar com o furto? Não. Você começa a concordar com a criminalidade? Não. Você quebra princípios e valores? Não. Mas a sua mente faz um alerta. Nós somos assim, seres circunstanciais. Mas a Bíblia apresenta um Deus que não é circunstancial. É um Deus que transforma as circunstâncias em realidades. Ele é real. Ele é real. Então, o conhecimento você tem que tomar cuidado. Que tipo de conhecimento eu estou adquirindo? E aí você vira para mim e fala assim, não, então basta eu ir a uma igreja e ouvir um pregador. Porque eu já ouvi falar que a fé, ela vem do ouvir a palavra de Deus. Sim, mas você ali está recebendo um resumo da Bíblia Sagrada. Ali você está recebendo o conteúdo da Bíblia Sagrada passada por um filtro humano. Mas quando você lê, você adquire aquele conhecimento puro, você extrai direto da fonte. E aí você fala assim, mas quando eu estou lendo eu não estou ouvindo, porque eu leio sem emitir som na minha boca. Mas a sua mente está ouvindo, o seu cérebro está recebendo aquele conteúdo e aquilo está sendo modificado. E os seus neurônios estão sendo alterados. E essa produção, ela muda a sua massa cefálica. Muda. E aí você vai me dizer que a Bíblia Sagrada é algo abstrato? Se trata somente de espírito? Não. Se trata daquilo que é real. Racionalmente a gente consegue explicar. Mas também é espírito. E aí eu tenho um outro versículo que eu gosto muito, que diz: e chegará um tempo e haverá um tempo, e já chegou esse tempo, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o Pai está à procura destes, que o adorarão em espírito e em verdade. E eu falei que é a razão da minha fé, é a razão da nossa fé. E eu falei o que é racional. Mas quando eu falo de fé, eu também falo de espírito. E você olha um Deus que tinha ali adoradores que sempre o adoraram e continuam adorando, que são os anjos, que declaram que ele é santo, santo, todo-poderoso, glorioso, e dá a ele toda a adoração. Mas na palavra está escrito que ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Por que ser tão específico em relação a isso? E a gente precisa pensar por que precisava dizer isso? Ele já tem adoradores, então os anjos não o adoravam em verdade? A adoração dos anjos era uma mentira? O conceito de verdade e mentira é uma resposta para o ser humano. No celestial não havia necessidade de discriminar o que é verdade e o que é mentira, porque só tinha a verdade. Houve a queda do anjo, Lúcifer, e ele caiu. E a palavra descreve, lá em João, que ele é o pai da mentira. Surgiu 2 necessidades com a queda. Uma restauração de paternidade e definir o que é verdade, porque nasceu a mentira. Então é uma resposta para a humanidade. E aí vem Deus, entrega o seu único filho para morrer na cruz. E para trazer para nós, nós tornarmos filho dele por adoção através de Jesus Cristo. Com isso ele traz para nós uma restauração de paternidade. E vem Deus e dispõe para a gente a Bíblia Sagrada, que é conhecida como a palavra da verdade. Aqui eu já não estou falando do texto imaterial, mas eu estou falando dessa imaterialidade se tornando real. Porque eu disse, ele não é um Deus de circunstâncias, ele é um Deus de realidade. Eu gosto de um autor que é John Stott. E John Stott, ele fala um pouco de nosso valor intrínseco. O que é isso? A Bíblia nos revela o nosso valor, o valor que possuímos aos olhos de Deus. Então, o nosso valor que possuímos aos olhos de Deus, ele não é baseado em algo
em algo inerente a nós mesmos, como mérito, capacidade ou etnia. Não é por aí. Mas o nosso valor e a nossa vida, ela tem esse valor baseado no propósito soberano de Deus e no amor de Deus manifesto em Cristo Jesus, né? E um amor que foi manifesto através do sacrifício de Jesus ali na cruz. Jesus morre na cruz ali no nosso lugar, por causa dos nossos pecados, das nossas faltas diante de Deus. Então, essa compreensão, ou esse valor que nós temos em Cristo, né, tem implicações profundas na nossa identidade, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com os outros e no nosso relacionamento com nós mesmos. Ou seja, isso me leva a entender que eu tenho valor para Deus, não porque eu sou perfeito, eu sou bonzinho, eu sou cheio de conhecimento. Não é isso. O meu valor, o seu valor diante de Deus está exatamente baseado, fundamentado no amor de Deus e no propósito de Deus para a minha e para a sua vida. Eu gosto muito de dizer que a Bíblia é um livro que trata da responsabilidade do homem na terra. Leia a Bíblia. Eu não entendo tanto, eu já tentei ler. Continue lendo. Ore, peça a Deus, peça ao Espírito Santo de Deus para te ajudar a compreender quando você lê. E quando você se submeter à leitura, mesmo sem compreensão plena, quanto mais você se submeter, você vai se surpreender em algum momento. Uau, estou entendendo, eu li um negócio, né? Eu li uma parte, eu li um texto e eu entendi. Eu acho que é isso mesmo. Vou perguntar para alguém que conhece, alguém que pode confirmar para mim. Aí você vai ficar surpreso. Então, quando trago isso, eu falo para você, ele tirou essa imaterialidade de ser apenas um livro escrito e trouxe para algo real. E veio uma resposta. Com a queda de Lúcifer, surgiu duas necessidades. Paternidade teria que ser restaurada. Surgiu o que é mentira. Então nós temos que estabelecer o que é a verdade. Então a Bíblia Sagrada, ela é um texto. Tem ali as letras, é importante. A leitura daquilo te gera um conhecimento, altera sua mente. Mas no que tange à fé e ao Espírito, ela é uma restauração daquilo que foi destruído. É a paternidade sendo restaurada. E aquilo que é a verdade sendo estabelecida. Por isso, no princípio era o Verbo. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então eu posso dizer com toda a precisão do mundo. Ele tira a imaterialidade da letra da palavra e faz ela se tornar real, trazendo um efeito real. Haja luz e houve luz. Então você lê, e aquilo que você lê traz um efeito no mundo real. E assim, a justificação do porquê que a gente lê a Bíblia, do porquê é necessário ler a Bíblia. Este é o crescimento, essa é a transformação. Não estou falando aqui de religião, eu não estou falando aqui de ler uma Bíblia todo dia como quem está cumprindo uma tabela. É um cuidado que você tem com o seu corpo físico, é um cuidado que você tem com as suas emoções, é um cuidado que você tem com a sua mente. E essa necessidade é suprida pela palavra de Deus. E nós vamos ver no Novo Testamento, quando entra o cristianismo, nós vamos ver os cristãos e a Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. Lemos assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o estudo bíblico, o mergulhar na palavra de Deus, é riqueza, é sabedoria, é fonte de prazer, nos traz o céu à terra e nos mantém dentro da verdade absoluta, que os anos em que a Bíblia está aí, há 3.600 anos desde que ela começou a ser escrita, nós vemos que suas palavras são fiéis, verdadeiras e as Escrituras continuam atuais. Estudar a Bíblia é dever do cristão, é alimento para o cristão, é vida para o cristão. E não só o cristão, qualquer um que quiser se aproximar das Escrituras vai ser abençoado.